Galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema de 2004 que caiu pelo Sebrasp. Um tema difícil, as pessoas geralmente têm muita dificuldade ao fazer esse tema porque é um tanto subjetivo. Quando cai um tema subjetivo como ética, que é um tema muito recorrente pelo Sebrasp e para as carreiras policiais, para os cargos públicos de modo geral, né? Então, como é muito recorrente, é bom que a gente sempre resolva esse tema antes de se deparar com uma prova de concurso público, principalmente se a sua banca for CESP, beleza? Então, olha só, como foi que o CESP elaborou essa questão? A banca trouxe 3 textos motivadores e não trouxe um tema, então não ficou dito em hora nenhuma dentro da prova que o tema era ética. Como é que a gente descobriu? Aí eu vou dar para vocês uma dica de interpretação, certo? Se tinha lá 3 motivadores e no final tinha os comandos da questão, né, que dizia faça um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. E aí tinha uma citação. Eu vou ler para vocês a citação para vocês verem que só dá para a gente entender essa citação à luz do texto motivador. Então a gente precisa ler o texto motivador, entender em qual contexto a gente deve encaixar essa citação para que esse recorte possa nortear aquilo que a gente vai escrever, beleza? Eu vou ler aqui para vocês verem. Então tinha lá assim, ó, a sociedade não é o retrato apenas dos seus governantes, é o retrato dos seus cidadãos em destaque das suas elites. É o nosso retrato do Brasil todo, de todos nós. Por que ele fala em destaque das suas elites? Não é apenas dos governantes, não é apenas dos cidadãos, mas é também e sobretudo das elites. Porque olhem só, as elites são aquelas pessoas, né, as elites que ele fala aqui são as elites econômicas. As elites são aquelas pessoas que criam as normas, que executam as normas e julgam as normas, certo? Então, nossos 3 poderes aí. E o nosso 4º poder, né, que é a mídia, também faz parte das elites econômicas, tá? Então, por que é a cara das elites? O Brasil, né, o país é a cara das elites, principalmente. Porque as normas são elas que regem. Só que os cidadãos acompanham aquilo que as elites fazem, numa proporção menor, tá? Então, digamos, os holofotes estão onde? Nas pessoas que têm poder, né? Lembra daquela pirâmide de Maslow, que ela serve muito bem pra gente ilustrar essa questão. Na base da pirâmide tem a galera que está lutando por alimentação, né? Querendo a subsistência básica, que é a base da pirâmide no Brasil. No segundo degrau da pirâmide, nós temos as pessoas que já estão supridas no campo da alimentação, né? Já têm o seu emprego fixo, já estão estáveis ali, seguras, e agora eles estão atrás do segundo pilar humano, né? Que é a parceria, o relacionamento, né? A parceria amorosa, constituir família e tal, está ali no segundo pilar. Subindo esse segundo pilar está o quê? O poder. Então, galera, essa galera que tá no poder, né, tá no 3º degrau da pirâmide, ou seja, já subiu um bocado em relação à maior parte populacional. Então, quem tá no poder está com as luzes dos holofotes direcionadas para eles. Lembrando que acima do poder tem ainda o autoconhecimento, né? E acima do autoconhecimento na pirâmide do Maslow tem a espiritualidade, que não tem a ver com religião, né? Tem a ver com a conexão entre a matéria e essa parte subjetiva humana que nós, digamos assim, hoje entendemos mais como as emoções, tá? Então, essa pontezinha aí que a gente chama de desenvolvimento da espiritualidade. Então, beleza. Depois de ler essa frase, a gente vai olhar para os motivadores. Lá nos motivadores aparece o quê? Qual é a dica de interpretação, né, que eu disse que ia dar? Sempre procurem o tema no começo do motivador ou no final. Comecinho, iniciozinho do motivador ou no finalzinho do motivador, porque sempre vai aparecer a palavra-chave do tema numa dessas 2 pontas, certo? Nesse caso aqui aparece no final. Lá no finalzinho aparece a seguinte frase da Marlena Chauí. Vou ler para vocês, tá?
Diz assim: a ética é normativa exatamente por isso. Visa impor limites e controles ao risco permanente da violência. Então, no primeiro texto motivador, se fala da questão da desigualdade social. No segundo texto, se fala da questão da justiça. E no terceiro, da ética. Então, bora para aquela coisa, né, da contiguidade semântica, né? Uma palavra leva a outra para a construção do sentido e para a construção de um tema. Desigualdade social, ela é provocada pelo quê? Pela injustiça, né? Se a gente tem justiça, a gente tem menos desigualdade social, a gente tem mais igualdade, não é isso? Então, se a gente tem injustiça, a gente tem também o quê? Corrupção, tá? Então, o contrário, né? O que está do outro lado da ética é a corrupção. E o que é então a ética, né? A ética é uma normatividade, é um conjunto de valores que estão ligados ao bem de todos, ou do todo, né? Vocês sabem que eu gosto muito de indicar livros aqui, sempre que eu tenho algum relacionado diretamente ao tema. E tem um livro que trabalha essa questão da ética, né, da integridade, que eu gosto muito, que é do Hélio Dana, ó. Esse livro aqui, Um Sonho para o Mundo, Integridade em Ação. Então, por incrível que isso possa parecer, esse autor, que é incrível esse cara, então esse autor fala de como a economia pode ser íntegra, como as novas empresas do século XXI podem trazer a integridade como o maior bem, o maior ativo da sua riqueza, da produção de riqueza. É possível ser íntegro, enricando, com toda certeza. E esse livro traz informações valiosíssimas sobre essa questão. Então, integridade, galera, não é uma coisa que a gente nasce com ela. Então, fala-se muito, o brasileiro tem aquele jeitinho, né, Priscila? Porque vieram lá os presos de Portugal e o brasileiro é muito miscigenado e o caráter do brasileiro é duvidoso, não sei o quê. Olha só, galera. Integridade e todos os valores a gente aprende, tá? Então, a gente, como falei, não nasce com eles, com os valores. Nenhum povo, então, o povo inglês, o povo alemão, o povo francês, o povo espanhol não nasceu com determinados valores e nem eles comungam de um modo geral de todos os valores. A gente aprende. Agora, o caminho para o aprendizado qual é? Por exemplo, a família, as instituições escolares, né, acadêmicas, a cultura, as mídias hoje em dia, que são um veículo de comunicação muito importante, os livros que a pessoa lê, ou seja, o arsenal heurístico dela, aquilo que constrói o mundo dela, o conhecimento que ela tem, é que vai construir os valores que ela desenvolve. Então, para a gente construir valores, a gente precisa primeiro entender que eles são passíveis a serem estudados e desenvolvidos. A filosofia, por exemplo, se centra nessa questão. Qual é o grande objetivo da filosofia? O objetivo subjetivo dela: desenvolver valores no homem, transformar homens de chumbo em homens de ouro. Aquilo lá que os Cavaleiros do Zodíaco mostram, né, alegoricamente. Então, como transformar um cavaleiro de chumbo no cavaleiro de ouro? Quantos são os valores que você precisa construir até você chegar a ser um cavaleiro de ouro? Isso é exatamente o propósito da filosofia, tá? É fazer com que a gente tenha cada vez mais valores. E é importante que a gente pare nesse tema e perceba que a moralidade, ela está nas pequenas ações. Tem um ditado hindu que ele fala mais ou menos assim, que eu gosto muito. Ele diz assim: quando você estiver na dúvida, né, se o que você quer fazer, se a sua ação é ética ou não, faça o seguinte: pense, eu gostaria que fizessem isso comigo. Sim, eu gostaria. Para mim seria excelente. Se você gostaria de estar do outro lado, faça, porque é ético.
Com certeza é. Mas se você tiver dúvidas, se você gostaria ou não de estar do outro lado, ou seja, de sofrer a ação que você está praticando, não faça, porque não é ético, tá? Então, se a gente pensar nisso, é muito simples esse tipo de prova que a gente pode submeter às nossas ações. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente pensa assim, ah, mas é para comer, ah, mas é para estudar, ah, mas é para... Você gostaria de estar do outro lado? Seria bom receber essa ação? Se não seria, não é ético, e a gente deve pelo menos saber que não é. Às vezes a gente precisa agir contra a ética, a gente age, eu não sei se a gente precisa, mas a gente sempre age, né? Todas as pessoas têm algum tipo de infração que é comum a ela, tá? Todas as pessoas têm isso. Agora pensem comigo no seguinte, vocês lembram que lá na Bíblia, né, quando não lembro se foram os filisteus, estavam apedrejando uma mulher ou querendo apedrejar, o Jesus parou assim e disse, ó, faz o seguinte, quem não tem pecado, ou seja, quem não erra, tá? Quem não erra, atire a primeira pedra. Porque todos nós fazemos, galera, todos nós fazemos. A grande questão é que a gente precisa refletir. Por quê? Porque quando a gente julga os governantes, quando a gente olha ali para um político, a gente nem sabe se o cara roubou, mas todo mundo diz que ele roubou, mas passou na televisão, as mídias e blá blá blá, e a gente vai e sai espalhando que a pessoa roubou, aí sai dizendo que a pessoa é um ladrão, a gente sai julgando sem saber. E ainda que a gente soubesse, quem somos nós para falar deles? Vamos pensar nos nossos, né, nas nossas violações à ética. Vamos pensar nos livros que a gente baixa em PDF, podendo comprar a obra. Vamos pensar nas xerox que a gente tira. A gente devia comprar o livro. Vamos pensar nos CDs que a gente baixa na internet. O cara lá produziu a obra artística. Vamos pensar na pirataria de um modo geral que a gente consome. Os DVDs, os CDs, sei lá, já faz tantos anos que a gente consome a pirataria. Vamos pensar no similar que a gente consome. Então são tantas violações à ética que nós praticamos nas pequenas ações que a gente realmente não pode falar das grandes ações dos políticos. Por quê? Porque se nós estivéssemos com os holofotes virados para a gente, se nós tivéssemos poder, a nossa corrupção seria tão grande quanto a deles, muitas vezes. Por isso que é urgente que a gente desenvolva a habilidade de construir os valores, tá? Por isso a importância de um livro como esse, né, do Hélio Dana. Então, quando ele fala que um sonho para o mundo e integridade em ação, ele está querendo que a integridade saia do campo da filosofia, deixe apenas de figurar no livro e vá para a ação das pessoas. Comece a acontecer no mundo, tá? A integridade para o mundo. E a gente aprende a ser ético. O primeiro passo para ser ético, observar as nossas transgressões. Conseguir ver a nossa corrupção. Quando a gente consegue ver a nossa corrupção, a gente começa a calar em relação à corrupção do outro. Já não é pra gente possível chamar o outro de ladrão. A gente já começa aí parando de julgar, tá? Então, se a gente para de julgar, já é o primeiro passo, tá? De construção dos valores, de alguns deles, tá? Então, eu sugiro que a gente estude essa questão, porque os valores, como eu falei pra vocês, devem ser estudados, aprendidos e exercitados, né? E postos em ação. Beleza, então passando aí dessa questão constitutiva da ética, a gente vai ali para a questão da injustiça social, tá? Então, a corrupção é o desvio da ética. Então, um político, por exemplo, ele sabe o que é normativo, ele sabe o que ele deve fazer, mas o que é que ele faz? Ele se desvia do caminho, e esse desvio que ele faz chama-se corrupção, tá? Então nós temos aqui e devemos citar, né,
as corrupções que são mais faladas, né, mais conhecidas dentro do governo. Então, citem aí as CPIs, citem as pedaladas fiscais, citem a Operação Lava Jato aí, né, dentro do judiciário, do executivo também. Esses crimes que são engavetados, né, que os políticos ficha suja. Então, nós temos diversos exemplos para dar no campo da corrupção governamental. Vejam que eu citei alguns exemplos de corrupção do cidadão, da moralidade nas pequenas ações. E nós temos muitos referentes também de corrupção no campo do judiciário, do executivo e do legislativo, né? Então, criar leis é muito fácil, fazer com que elas sejam cumpridas que é o grande mister, né? Nós só temos cumprimento de leis no Brasil para quem tem condições de ou pagar um bom advogado, né, ou de enfrentar a contraparte. Então, tudo isso aí faz parte da corrupção, né, tanto do judiciário, tanto dos poderes, né, dos grandes poderes, quanto das grandes elites, que são as que criam essas regras, tá? Criam essas regras e fazem com que elas circulem na sociedade. Daí a gente precisa contextualizar esse nosso tema por meio dessas 3 palavrinhas que a banca lança na citação. Então é preciso que a gente contextualize com governantes. Governantes é um contexto aí, tá? Que é o contexto político, tá? Dos líderes políticos. Cidadãos é o indivíduo na versão política também, porque só é cidadão o indivíduo que faz parte da república, né? Então, o indivíduo que faz parte de uma comunidade, que ele reflete, que ele sabe como participar, que ele tem consciência. Esse indivíduo aí é chamado de cidadão. Então, o cidadão é o indivíduo politizado, tá? Então, a gente associa muito a questão do cidadão, né, da cidadania ao voto, porque no Brasil essa é a única expressão de cidadania que nós temos, tá? Mas refletir sobre o que significa a vida, o que significam os processos, né? O aparelhamento do Estado, o que significa uma democracia, tudo isso aí tem a ver com cidadania. O conhecimento das leis, o conhecimento do que acontece, do que é noticiado nas mídias, do que é falso ali, o discernimento, isso tudo aí tem a ver com cidadania. E quando ele fala das grandes elites, a gente também precisa abordar, porque são, como falei já aqui um bocado, as pessoas que criam as normatividades dentro da sociedade brasileira. Não só da brasileira, tá? As elites econômicas são as pessoas que aparelham, né, os estados, de modo geral, em tudo quanto é país. Não é só no Brasil. Beleza, galera? Então, quando cair um tema como ética, vocês já viram aí as palavrinhas que lançam, né, o tema para dentro de um sentido, para dentro de um contexto. E se vocês desenvolverem dentro desse âmbito aí que a gente abordou, o tema de vocês vai ficar muito bem desenvolvido. Fechou?